amigos, bem-vindos ao ZaraCast, esse podcast da direita e dos conservadores. Esse espaço, pessoal, é meu, é seu, é nosso. Curtam, compartilhem. A cada semana teremos convidados diferentes, amigos de ativismo, pesquisadores, doutores. E hoje, com muita alegria, eu estou aqui com a minha amiga, doutora Cíntia Tóquio, que além de ativista, é pós-doutora, pesquisadora, uma acadêmica. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Léo. Quero dizer que é uma alegria muito grande de estar aqui. Te conheço, né? A gente está há um tempo já se seguindo, acompanhando a nossa luta, né? Principalmente durante esse período de pandemia, o quanto a nossa luta ela foi árdua e assim, também quero te parabenizar por toda a tua força, que você estava ali em frente à Lesp, né? Fazia chuva, fazia sol, você estava lá. Muito obrigado. E eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui, podendo contribuir com um pouco de conhecimento, um pouco de informação também no seu programa, Lê. Muito obrigada. Sou eu que te agradeço pela presença. Eu tenho certeza que teremos aqui um momento especial para passar para o nosso público, né? Quanto mais espaços de direita nós tivermos, minha amiga, melhor, né? E você lembrou uma coisa muito, muito bacana, que foram os nossos momentos de Alesp, de Paulista, exatamente, né? De Rua do Governador, né? Então, nós sempre lutando por liberdade, por nossas pautas, pelos conservadores, faça chuva, faça sol, né? Porque, pessoal, nós não escolhemos tamanhos de manifestação. Então, seja sozinho, com 3 pessoas, meia dúzia, 50, né? Ou em multidão, como nós vimos algumas manifestações, 1º de maio do ano passado, 7 de setembro, 1º de maio desse ano, aí nós falamos de 1 milhão de pessoas, né? Exatamente. Então, nós não escolhemos, não. Mas eu quero começar aqui com a Cíntia. Tem um livro fazendo sucesso. Agora foi parar até no Congresso dos Estados Unidos esse livro. Línguas de Fogo. Exatamente, ali. Fala para nós sobre esse livro. Falo. Bom, na verdade, o livro ele é uma antologia, né? Onde a editora, né, a BBKC, ela reuniu 37 autores e aonde ela, na verdade, ela concentrou ali 100 artigos, né? Esses artigos eles estão divididos no livro por pautas. Então, esse livro ele fala sobre feminismo, ele fala sobre o período da pandemia, ele fala sobre as nossas pautas, família, enfim, todos os assuntos pertinentes, né, das pautas conservadoras. E eu tive a felicidade, então, de contribuir com 5 artigos, né, onde eu falo ali de vitamina D, eu falo de feminismo, eu falo sobre assim, como hoje nós temos, como a sociedade, né, tem se comportado do ponto de vista educacional, qual foi a gênese, né, de toda essa modificação que nós temos observado hoje na nossa juventude, por exemplo, né, onde nós observamos principalmente um comportamento dos jovens, uma necessidade desses jovens de constante ressarcimento. Então, eu abordo, né, esses temas assim, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista filosófico. E, na verdade, essa ideia, né, de nós começarmos a pontuar alguns temas da direita, ela surgiu no ano de 2020, né? Quando nós observávamos que, durante a pandemia, existia uma ditadura da desinformação. Então, o que nós víamos o tempo todo eram informações contraditórias, né? E que não vinham ao encontro do que realmente estava acontecendo.
E foi quando, então, o Paulo Paiva, né, ele assim, indignado, né, ao observar essa condição, ele reuniu, então, um grupo de amigos e nós fundamos, então, nós originamos o My Right News, né, que é um jornal completamente de direita, né, com pautas de direita. Com tantos queridos, né, que Nossa, fazem parte do My Right News. My Right News. Aliás, um abraço para todos do My Right News. E então, em outubro de 2020, nós então demos início a esse projeto lindo, né? E contamos assim com vários correspondentes no Japão, correspondentes nos Estados Unidos, na Itália, a Belinha que está em Portugal, né? Uma querida nossa também, amiga nossa amiga querida. Então, nós demos início a esse projeto e tem sido uma satisfação, né? Você vê, esse projeto é um projeto que, assim, nós iniciamos sem, assim, basicamente sem angariarmos nenhuma renda, né? E o que acontece que realmente iniciamos pelo amor, né? Pela vontade de fazer a diferença na nossa sociedade e que já está rendendo frutos, porque grande parte dos autores, né? Dos colunistas do My Right News estão no livro Línguas de Fogo. Né? Excelente, excelente. E recomendo, são tantas pessoas queridas, né? Exatamente. Fazendo parte dessa obra, né, do Línguas de Fogo. Línguas de Fogo. Então, pessoal, fiquem atentos aí, Línguas de Fogo, né? Não dá para perder essa literatura, não dá para perder de ler esse livro aí. Exatamente, é um marco, né? É um marco onde os principais assuntos, né, as nossas pautas estão inseridas ali. Excelente. Eu quero aproveitar e que nós falamos aí do livro Línguas de Fogo, e você falou sobre juventude. Exatamente. Né? Para nós conservadores, para nós de direita, para nós família, a família ela é a base da sociedade, é um pilar do conservadorismo. Né? Então, essa palavra tão importante, essa coisa tão importante que se chama família, e hoje em dia, o que nós estamos assistindo é uma coisa muito triste, aonde querem acabar com esse pilar do conservadorismo, família. E nós lutamos e vamos lutar para que não mexam com as famílias, com as nossas famílias. Mas eu queria que você tocasse num assunto, minha amiga, sobre crianças e sobre jovens, o momento que nós vivemos hoje. Bom, Ale, esse é um assunto bem amplo e assim, conforme você falou, na verdade, o que eu venho observando, né, pesquisando já muito sobre o assunto, né, para até que eu possa dissertar sobre o assunto, o que acontece, Ale? O ser humano, ele tem uma necessidade de validação. Isso faz parte, a construção da nossa personalidade, ela necessita da validação. Num ambiente saudável, onde ocorre essa validação? Dentro da família. Então, quando nós observamos, por exemplo, as gerações, né, o que nós observávamos no passado? Você tinha uma família, essa família ela tinha filhos, e os valores dessa família eram passados de pais para filhos. Quando eu passo o valor, quando um pai passa os seus valores para um filho, ele está automaticamente validando as ações desse filho. Então, a partir do momento em que eu começo a desconstruir essa micro-sociedade que é a família, eu deixo de fornecer para esse jovem, para essa criança, a validação. Você vê, o caráter da criança, ele é formado basicamente até os 6 anos de idade. Os avós, eles têm papel fundamental na formação desse caráter e na formação da personalidade dessa criança. É onde essa criança ela se sente validada, ela se sente amparada e ela se sente amada.
A partir do momento em que a sociedade ela começou a caminhar, e isso vem de um longo momento, né? Basicamente na década de 70, com todo aquele movimento comportamental, né, que surgiu a partir do Woodstock, onde aqueles jovens eles queriam se contrapor à educação que eles estavam recebendo desses pais, né? E eles começaram, então, a modificar os seus comportamentos. Só que esses jovens, eles cresceram, né? Houve todo aquele movimento pedindo uma liberação sexual, pedindo mudanças de comportamento. Mas esses jovens, eles cresceram, eles se casaram e eles tiveram filhos. Só que eles não queriam mais obedecer àqueles padrões dos seus antepassados. Eles queriam um novo modelo de educação. Só que esse modelo não existia. Porque o modelo que existia era o modelo que eles contestavam. Então, eles tinham que criar um novo modelo. Mas você não cria, né? As transformações elas vão acontecendo naturalmente, mas não. O que aconteceu foi que, de uma forma abrupta, era necessário um modelo de educação. E aí, eles não tinham como balizar a educação desses filhos. Então, na verdade, esses filhos, eles passaram a ser, na verdade, cobaias de um grande experimento social. Porque eles não queriam repetir o padrão antigo, mas eles não tinham um modelo futuro para seguir. O que acabou acontecendo é que esses filhos, eles foram se educando sem limites. E todas as vezes em que eu não tenho limite, eu não tenho validação. Lembra que eu falei? Eu não tenho validação. E aí, a partir do momento em que eu não tenho validação, qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Antes você tinha um pai que era médico, que era dentista, que era marceneiro, que era professor. Ele ia passar aqueles valores para esse filho. Só que agora esse filho não quer mais aqueles valores. O que eu vou ser? Qual é o meu propósito? Além disso, Alê, houve toda uma mudança no contexto social mundial, né? Com a globalização, houve um estímulo ao consumismo. A partir do momento em que há um estímulo desenfreado desse consumismo, as famílias elas precisam se mobilizar de alguma forma para conseguir atender aquela demanda, né, de consumo. O que aconteceu? As mulheres elas adentraram ao mercado de trabalho, né? Consequentemente, nós tivemos, então, pais e mães fora de casa o tempo todo. Só que esse ato, né, essa condução familiar dessa forma, ela acaba por gerar culpa nessas famílias. O que os pais passaram a fazer? Ressarcir essas crianças com bens. Só que bens não valida as suas ações, não constrói personalidade. Então, a partir daí, essa família, ela passa a ofertar para esses jovens bens, ela passa a ofertar aquilo que é desejo, que não é mais necessidade. Agora, o jovem, ele não quer que alguém oferte para ele o que é desejo. Ele quer conquistar o desejo dele. Você entende? Então, foi feito um experimento, só vou explicar isso rapidamente, onde eles colocaram 2 ratinhos, Alê. Eles colocaram um ratinho num caminho reto e lá no final daquele caminho havia um pedacinho de queijo. E o outro ratinho, eles colocaram num caminho tortuoso, numa espécie de um labirinto onde esse ratinho ele tinha que se esforçar muito para chegar naquele queijinho. O que aconteceu? O ratinho que foi no caminho reto, que não teve dificuldade nenhuma, ele chegou e não comeu o queijo. O ratinho que passou por todo aquele caminho tortuoso e que ele teve que se esforçar, ele chegou e a primeira coisa, ele comeu o queijo. Então, o ser humano, ele é um ser que ele quer conquistar. A partir do momento em que eu passo a ofertar para esses jovens, para essas crianças, tudo de uma forma muito fácil, como forma de ressarcimento pela minha ausência, esses jovens eles ficam sem propósito. Porque o propósito de vida é a conquista. Eu quero me tornar um empresário, eu quero me tornar um médico, eu quero me tornar um profissional bem-sucedido. Agora, foi tolhido de mim a minha conquista. Então, esses jovens ficam sem propósitos. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, essas famílias que não estavam mais presentes nesses jovens, eles passam a atribuir a educação para esses jovens para onde?
para a escola. E a escola, o que nós temos na escola hoje? Professores militantes. E aí, o que acontece? Aquele jovem que tem uma necessidade de um propósito, ele vai buscar um propósito, não importa qual seja esse propósito. É onde se forma militantes na escola. Porque qualquer propósito que seja, eu vou abraçar. Então, é o que nós estávamos conversando outro dia, Lê. Se você perguntar para um antifa o porquê que ele está lutando, ele provavelmente não sabe responder. Ele não sabe responder qual é a causa. Mas ele quer estar inserido num propósito. Então, o que está acontecendo com os nossos jovens hoje é que os jovens, eles estão sendo fruto de uma sociedade que produz militantes, porque a gênese está, a família, né? O berço desses jovens está doente, não está saudável. Então, o que nós observamos hoje, né, esse número de jovens militantes e que não vê na escola mais um lugar de referência, que não vê mais esse professor como um ídolo, como alguém que eu quero, que eu me espelho nele. Como exemplo. Como exemplo, porque essa é outra necessidade que o ser humano tem. Nós precisamos de pessoas que sirvam de exemplos, né? Então, esse jovem, ele não vê mais a escola daquela forma. Ele vê um passatempo. Atenção, papais e mamães, né? Ouvindo a doutora Cíntia Tóquio aqui, isso me deixa tão feliz. E eu tenho certeza que a vocês também. Porque para nós, que somos família, que prezamos pela família, que defendemos a família, é um prazer ouvir palavras assim. E a doutora Cíntia, que ela tocou em alguns pontos, né? Chaves, né? Um deles, exemplos, escola, a diferença da educação dentro de casa e a diferença... A escola é uma coisa, a formação dentro de casa é outra, né? Eu até quero que a doutora Cíntia, vou pedir para você, aproveitando esse assunto, militância em escola, o que vem acontecendo, principalmente no Brasil, porque nós sabemos que tem um problema aí gigantesco, né? Exatamente. Então, a tal da globalização, né? Para onde as coisas estão caminhando. Mas falando em escola, essa militância na escola, um assunto que nos preocupa muito é a ideologia de gênero, né? Sexualização, eu vi questão de prova que eu não acreditei. Eu falei, não é possível que estão aplicando questões assim para as crianças. Então, sexualização para criança de 3, 4, 5 aninhos, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso daí. Então, é bem interessante esse assunto ali, porque o que acontece? A ideologia, ela se baseia no seguinte pressuposto, né? Que a criança, ela não nasceria com um sexo definido, tá? Do ponto de vista científico, né? Não é isso que nós observamos. A partir da 8ª semana de gestação, essa criança, ela já possui ali a definição do sexo dela, tá? Antes, ela era uma criança, ela era um feto que ela não tinha definição. Mas a partir da 8ª semana de gestação, já começa-se, então, a diferenciação dos órgãos masculinos dos órgãos masculino e feminino, e começa, então, a definição, né, biológica do que é uma criança do sexo masculino e do sexo feminino. O que acaba acontecendo é que há uma divergência, né? Alguns pesquisadores divergem porque eles falam assim, por que algumas crianças, por exemplo, nascem e não se reconhecem com o sexo biológico? Por que isso acontece, Ale? Porque a partir da 8ª semana, o nosso cérebro, ele passa a ser irrigado por um hormônio testosterona. No caso das meninas,
esse é uma quantidade muito pequena e, no caso dos meninos, uma quantidade muito grande, tá? Quando ocorre uma assincronia entre essa definição do sexo, do órgão, do cérebro e a liberação dessa testosterona, então essa criança ela tem uma tendência futura de não se reconhecer. Por quê? Porque houve uma falha biológica naquele momento da concepção, da diferenciação do sexo. Porém, isso não caracteriza que eu poderia afirmar que aquela criança não é daquele sexo, tá? Ela talvez, em decorrência dessa assincronia, talvez ela não se reconheça, tá? E por conta disso, né, alguns pesquisadores eles começaram a avaliar essas questões. Existem alguns autores que eles, por exemplo, eles fizeram experimentos assim, criando crianças. Vamos imaginar, a criança era um menino e eles criavam essa criança como uma menina. E aí eles diziam que a criança, quando você cria essa criança baseado na forma comportamental, ela vai se reconhecer daquela forma comportamental. Só que outros autores contestam. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, no caso dos meninos que são regidos pela testosterona, eles possuem receptores específicos. O que isso significa? Significa que não é aquele ser, ele não é neutro. Ele possui uma especificidade, tá? Então, o embasamento científico, ele é muito falho, tá? Todas as vezes que nós lidamos com pesquisa, Lê, nós sempre obtemos outliers, que são aquelas variações muito esdrúxulas da nossa amostra, tá? E na verdade, esse tipo de assincronia que eu me referi para você, ele diz respeito, então, a um outlier. Eu não posso considerar toda a minha amostra, que seria toda uma sociedade, baseado em um evento que ocorre de uma forma praticamente nula, entendeu? Ocorre muito raramente, tá? Então, eu não posso... A nossa sociedade representaria o quê? Uma amostra inteira. E um indivíduo que ele não se reconhece com o sexo definido representaria o quê? Um outlier, tá? Então, essa questão, por exemplo, de linguagem neutra, essa questão de ideologia de gênero, ela não se aplica à nossa sociedade. Porque, do ponto de vista biológico, nós temos uma definição. Nós temos especificidade para o nosso sexo. Agora, a opção sexual de cada um diz respeito a essa pessoa, claro, aos valores familiares, ao que ela vai aprender, ao que ela se sente, a necessidade que ela tem de contestar. Isso não diz respeito a nós. Agora, eu não posso tratar uma sociedade baseado em situações científicas que não é o comum. Não cabe a um professor... Não cabe a um professor. Mexer com uma criança de 3, 4 anos, criar uma interferência nisso, um assunto tão delicado. E isso, né? É muito interessante você ter tocado nesse assunto, Ale, porque, assim, existe, na verdade, vários malefícios da sexualização precoce das crianças. Por exemplo, do ponto de vista cognitivo, né? O que é o cognitivo? É a forma que essa criança ela raciocina, é o entendimento que ela tem das coisas. Do ponto de vista cognitivo, a criança ela não tem malícia, ela não tem entendimento do que é a sexualização. Então, se você estimula uma criança precocemente a sexualização, do ponto de vista cognitivo, essa criança, para ela está brincando. E ela vai passar a adotar padrões de comportamentos sexualizados. Só que ela não tem discernimento. Então, a partir do momento em que ela está tendo um comportamento sexual e, por exemplo, um adulto vem molestá-la, ela não tem discernimento de que aquele adulto está fazendo mal para ela. Meu Deus. Então, o que acontece? E o problema é o seguinte, Ale, como eu falei para você, a nossa personalidade ela é formada até por volta dos 6 anos de idade. Uma criança que ela é exposta
a sexualização de forma precoce, o entendimento, a forma de raciocínio dessa criança vai ser de forma sexualizada. Essa criança no futuro, primeiro, quando ela tiver entendimento do comportamento dela até então, quando ela crescer e ela tiver entendimento sobre isso, ela vai se sentir culpada. Isso vai gerar nessa criança uma autoestima baixíssima, um sentimento de culpa, um sentimento de inadequação, porque ela vai se sentir culpada. Ela vai falar assim, o que eu fiz da minha vida até então? E aí, o que eu vejo que é mais grave ali, a forma como esse cérebro foi treinado para se comportar vai culminar com o quê? Com essa criança, no futuro, se relacionando com os outros adultos de uma forma sexualizada. Por quê? Porque ela não aprendeu a se relacionar de uma forma saudável. Então, essa criança, esse adulto futuro, ele vai sempre tender a ter atitudes que envolvam um comportamento sexualizado, sexual exacerbado, tá? Então, o que acontece ali? Quando nós observamos, por exemplo, na nossa sociedade, né, um desestímulo ao conhecimento, aos estudos, né? O que nós observamos? Nós observamos uma juventude extremamente voltada à sexualização, né? E que isso vai culminar o quê? Gravidez precoce. A esses jovens que eles não se capacitam, né, tecnicamente, para que eles possam ter um futuro legal, um futuro digno, tá? Então, é muito fácil você manipular as pessoas, porque quando você não tem conhecimento, quando você não tem capacidade de raciocinar, quando você não tem senso crítico daquilo que estão fazendo, né, você é facilmente manipulável, tá? E como estruturar as famílias? Boa pergunta, Lê. Criança tem que estar na escola o dia inteiro. Criança precisa ter atividade. Criança precisa ter desafio. Sabe como é que você promove desafio nas crianças? Através do esporte. O esporte, ele estimula o senso de cooperação, o senso de conjunto, o senso de estratégias, responsabilidade. Criança precisa fazer esporte ali. Eu amo esporte. Eu acho o esporte tão importante para a criança. E aproveitando, falando de esporte, o que você está achando desse negócio de homens biológicos competindo com mulheres? Absurdo. Isso é um crime, isso é um absurdo, Alê. Para você ter uma noção, Alê, o homem, ele possui os níveis de testosterona do homem é 15 vezes maior do que as mulheres. Você sabe o que implica um nível de testosterona aumentado? O homem, ele tem mais potência de contração muscular. A testosterona, ela promove contração muscular. Então, não dá para comparar a força muscular produzida por um homem e a força muscular produzida por uma mulher. Aí você pode me perguntar, Cíntia, mas e aquelas terapias hormonais que inibem os níveis de testosterona do homem para fazer com que esses níveis eles se assemelhem aos níveis da mulher? Eu vou te falar que não adianta, Lê. Existe um equipamento, eu já presenciei isso, existe um equipamento chamado dinamômetro. Esse equipamento, ele avalia a função muscular. E o nosso músculo, ele possui uma memória. Então, aquele homem que ele era um atleta e que ele forjou essa musculatura durante anos, executando aqueles movimentos, aqueles padrões de movimento, recrutando aquele número de fibras musculares, ele mantém uma memória desse padrão de movimento e ele vai continuar mantendo. Então, é inconcebível você colocar um homem, né, para competir com uma mulher numa modalidade, não existe. Biologicamente, isso não é possível. É uma desvantagem absurda. Tanto é que nós temos visto, né? Todos os homens
que tem competido com mulheres, tem ganhado todos os prêmios. Por quê? É biológico, isso é fisiologia. Você não muda a estrutura fisiológica de um ser humano. E é o que nós temos visto. Desde o começo até aqui, nós estamos recebendo essa aula da doutora Cíntia Tóquio. Então, a importância dos pais dentro do lar, a importância do papel do papai e da mamãe. Exatamente. Né? Qual o verdadeiro papel da escola? Qual o verdadeiro papel da escola? Não o que estão fazendo. Quando eu digo que esse assunto me tira o sono, não militância com criança. Isso é crime. Né? Porque nós, ouvindo aqui a doutora Cíntia Tóquio, o que essa criança, o que isso vai afetar a formação dessa criança lá na frente. Né? Toda essa militância dentro da escola, toda essa carência da formação dentro do lar. Exatamente. O que vai ocasionar? Essa criança que um dia será jovem, um dia estará concorrendo ao mercado de trabalho. Então, quer dizer, não foi preparada para aquilo como deveria. Não. Vai ter problema lá na frente. Exatamente. Né? Então, são diversos problemas que uma má educação vai gerar lá na frente. Eu gosto muito nós estamos sempre aprendendo, né? E hoje aqui recebendo uma aula da doutora Cíntia Tóquio. Uma coisa está ligada à outra, né? Eu quero te perguntar sobre liberdade, sobre esse momento que a gente vem vivendo hoje. Nós conversamos sempre. Essa falta de liberdade, o que podem e o que não podem falar. Aliás, o que eles querem que nós falemos ou não. Parte da mídia, grande mídia, pode se manifestar sem problema. Parte da mídia, não. Então, quer dizer, e quem determina isso? Quem está por trás de tudo isso daí? Esse momento nosso, ele é muito perigoso. Porque eles querem comandar o que nós podemos falar e o que nós não podemos falar. Fala um pouquinho para nós sobre isso daí. Ale, quando a gente parte do contexto histórico da democracia, a origem da democracia, aonde a democracia se originou? Lá em Atenas, nas ágoras, né? Em praça pública, aonde uma parcela da população se reunia para decidir as pautas da cidade, da sociedade da época. Quem participava da ágora? Eram as pessoas que detinham o poder naquela sociedade. Mulheres, escravos não decidiam nada na época. Bom, você pode estar se perguntando, por que eu estou falando isso? Porque a própria democracia, ela cede espaço para algo que, do meu ponto de vista, é muito perigoso, que é a burocracia. Toda vez que eu envolvo burocracia, toda vez que eu entro no campo da burocracia, eu dou margem para que um pequeno grupo de pessoas comandem o que pode ser feito, o que pode ser decidido, o que não pode ser decidido. Então, do contexto histórico, Ale, o que nós já observamos? Que a democracia, já desde o princípio, ela partiu, né, de um grupo de pessoas que detinham o poder. Eu sou contra a democracia? Não. Mas a evolução da nossa sociedade, ela se deu de uma forma que as mulheres elas foram ganhando espaço. Hoje não temos mais escravos, né? Pelo menos oficialmente não temos mais escravos. E por que nós conquistamos isso? Através do conhecimento. O conhecimento gera liberdade. Qual é a frase que o nosso presidente usa sempre? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Exatamente. A liberdade, Ale, ela nunca estará dissociada do conhecimento. Quem é livre? Aquele que tem conhecimento. O que nós estamos vendo insidiosamente na nossa sociedade durante décadas?
o velamento do conhecimento. As pessoas cada vez mais tendo menos acesso ao conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, eu não sei pelo que eu posso lutar. Eu não sei até onde eu posso ir. Então, o problema é muito mais profundo, porque você veja, nós temos uma parcela da população que tem um entendimento do que está acontecendo, mas uma grande maioria ali está calada. Por quê? Não tem autoestima, não tem conhecimento suficiente para se sentir forte, para se sentir compelido a lutar pela sua liberdade. Volta no problema da formação, Exatamente. da educação. Ale, entenda uma coisa. Tudo tem método. Nada do que nós estamos vendo hoje, nada do que nós estamos colhendo hoje foi feito de forma aleatória. O ser humano, ele possui atitudes e ele reage a determinadas coisas de uma forma padronizada. Então, o que nós estamos observando hoje é o fruto de uma política insidiosa que começou há décadas, aonde foi se enfraquecendo a família e a escola. Então, a partir do momento em que se iniciou a aprovação automática nas escolas, ali, começou-se a enfraquecer o ensino. Porque é como eu expliquei para você, o ser humano, ele tem necessidade do desafio. Ele tem necessidade da conquista. A partir do momento em que eu tiro essa dificuldade, em que eu tiro esse desafio desse jovem, ele não vê mais o processo de aprendizado como algo estimulante. Eu não sei, na minha época, eu lembro que, por exemplo, quando nós tínhamos feito uma prova muito difícil, né? E a professora ia entregar a prova, todo mundo ficava, quanto você tirou? Quanto você tirou? Porque todo mundo queria saber quem que foi melhor, entendeu? Porque o ser humano, ele tem necessidade de desafio. Quando eu começo a inserir dentro da escola a aprovação automática, eu tiro esse indivíduo, eu tiro essa criança do ambiente de desafio e eu começo a colocar essa criança num ambiente em que ele vê a escola como um passatempo. E, ao mesmo tempo, eu começo a fazer o quê? A defasar o salário desses professores. Na época dos nossos avós, Ali, a profissão professor era uma profissão de status. Exatamente. O professor, ele era referência na sociedade. Hoje, o professor ganha muito pouco, entendeu? E o aluno, ele não mais respeita esse professor. Ele não vê mais esse professor como uma figura de autoridade. Entendeu? Então, foi uma sucessão de atos que foram enfraquecendo esse ensino. E, por consequência, esses jovens, a geração que hoje nós observamos, é uma geração, Ale, que ela não tem mais capacidade de raciocinar. Quanto mais se inteirar do que está acontecendo. Isso é extremamente preocupante. Extremamente. E eu falo o seguinte, Ale, vai levar décadas para nós revertermos isso. Vai levar décadas, muito tempo. Como você bem disse, tem método. Tem método. Foi tudo feito de uma forma pensada, de uma forma insidiosa. Tá? Aqueles jovens que a partir de um certo momento, passaram a não mais obter um conhecimento técnico adequado, eles precisavam entrar no mercado de trabalho. O que eu faço com esse jovem? Eu concedo benefícios para esse jovem. Eu coloco ele lá numa determinada função, eu coloco ele numa empresa, eu coloco num órgão público. E esse jovem, ele vai inspecionar o comportamento das outras pessoas. Então, eu formei um militante, porque eu dei um benefício para ele, consequentemente, eu angariei esse jovem para o resto da vida. Então, por que nós vemos tantos militantes assim, da esquerda, por exemplo? Por quê? Porque eles estão em espaços... Primeiro, eles estão ali tendo um propósito, como eu expliquei para vocês, eles querem ter um propósito na vida dele. Uma outra parte,
Eles mesmos passaram a ser o quê? A ser, entre aspas, juízes, né? Ou seja, se você não dança conforme a minha música, eu te denuncio, eu te cancelo, São canceladores. eu te segrego, entendeu? Então, a partir de um momento, enfraqueceu-se a educação, perdeu-se propósitos, enfraqueceu-se a família, e esse jovem, ele está perdido. Como a doutora Cíntia disse, tem método. Então, enfraquecer a família, né? Enfraquecer a família, que é a base da sociedade, minar a formação. Né? Por quê? É onde eles conseguem comandar, né, esses militantes de esquerda. Né? Qual o intuito? De não ter quem argumente. Né? Não é verdade? E de quem obedeça. E de quem obedeça. Viram praticamente soldadinhos. Exatamente. Né? E aí você não é livre, embora você pense que você é. Você não é livre. Eles acham que eles têm liberdade, mas não têm. Estão sendo comandados. E me preocupa, isso que você acabou de dizer, minha amiga, o tamanho do estrago feito dessas últimas décadas com a esquerda no poder. O tamanho desse estrago na educação. E o tempo que nós vamos demorar para arrumar isso daí. Isso com muito trabalho. Aproveitando, entrando num assunto que tem tudo a ver, esse ano tem eleição. Aliás, eleições. Nós falamos muito de eleição para presidente, de eleição para governador, e eu sempre bato numa tecla. Nós temos que... todos são importantes, todas as votações são importantes, mas as eleições nas assembleias legislativas estaduais, a eleição para os deputados federais no Congresso Nacional, né? Então, hoje nós temos 513 deputados lá em Brasília. Eu vou citar como exemplo aqui a Alesp, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós temos 94 deputados na Alesp, 93, 94. Apenas 20 votando pautas conservadoras. Foi assim nos últimos 3 anos e vai fechar o ano assim. Então, podemos dizer os 4 anos. Então, 20 de 94. O que aconteceu? Perdemos praticamente todas as votações. Então, houve votação para o projeto de lei 539, que subiu o ICMS, e nós perdemos. Que o ex-governador, que aliás saiu pela porta dos fundos da vida pública, o ex-governador mandou para a Alesp, passou, porque ele tinha a maioria dos deputados nas mãos. Aquele outro projeto de lei 359, que endividou o Estado em 8 bilhões, passou. Por quê? A maioria dos deputados na mão do ex-governador. Né? Estragaram a vida dos aposentados. Então, quer dizer, o que não falta, o que nós vimos em São Paulo, estou usando São Paulo como exemplo, vale para as outras assembleias, foi um desastre. Desastre, porque a importância de termos bons deputados. Deputados que votem, obviamente, as nossas pautas. Pautas de direita e pautas conservadoras, que estejam alinhados com o povo. E, como se diz, uma andorinha não faz verão. Não basta entrar uma minoria de deputados, citando a Alesp ainda como exemplo, isso vale para as outras. Eu falo Alesp porque eu estou em São Paulo, nós estamos em São Paulo, e você acompanha os trabalhos da gente dentro do ativismo, com os projetos de lei. Não adianta termos uma minoria, não passa nada. Né? Nós temos que ter candidatos agora, deputados lá na frente, que votem as nossas pautas. Porque não basta termos só um bom governador. Não basta só termos um bom governador, senão não temos uma base dentro da Assembleia Legislativa. Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero, Ale, porque assim, o que acontece? Todo esse contexto que eu apresento para você,
ele está, infelizmente, né, a solução para esse contexto está no campo das ideias. Agora, há formas de nós revertermos isso? Claro que há. Né? Só que é preciso materializar essas formas. Como é que nós podemos materializar? Você precisa ter representantes que coloquem em votação medidas e que essas medidas elas sejam aprovadas. Nenhuma transformação vai ocorrer se não cursar através de todo esse caminho. Né? Então, a importância de nós termos pessoas alinhadas, né, com as nossas pautas são pessoas que elas vão levar as nossas vozes, que elas vão materializar projetos e que vão fazer acontecer. Lutar por nossos valores, né? Não existe outro caminho, Alê. Exatamente. Não existe outro caminho. Nós precisamos de uma direita que pensa. Precisamos. Precisamos pessoas politizadas, pessoas que tenham conhecimento, pessoas que saibam debater e não militantes. Pessoas que saibam debater. Por quê? Porque através desse debate é que se propõem projetos de lei, é que você vai realmente promover uma transformação. Concordo, excelente. Isso resume. Né? Não adianta nós ficarmos dando chiliques e falando, mãe, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Vamos trabalhar para isso. Vamos colocar pessoas que de forma fidedigna vão nos representar. Ponto. Que pensem, né? Lógico. Que pensem, que lutem. E um detalhe, minha amiga, que não tenham medo de dar a cara a tapa, né? De estar na luta, de arregaçar as mangas. Porque nós temos queixas com alguns que foram representar o povo lá e não arregaçaram a manga para defender as nossas pautas. Né? Nós precisamos de pessoas que não tenham medo, como a doutora disse, de pensar, de defender as ideias, de saber debater, mas que lutem, que sejam corajosas. Não é isso? Exatamente, Ale. Eu vejo o seguinte, a esquerda ela ganha tudo muito no grito. E ela ganha por quê? Porque ela tem um número de pessoas ali, um número de militantes expressivo. Que ali no momento da votação, que no momento das reivindicações, eles acabam fazendo a diferença. Agora, nós precisamos nos colocar na linha de frente do ponto de vista de expor ideias, de saber debater para que ocorra transformação. Não existe outro caminho. Não existe. Você tocou num ponto muito importante. E aproveitando, eu quero migrar aqui de pauta, mas elas estão interligadas. Quer dizer, o que está por trás disso daí? Quando a gente fala, eles ganham tudo no grito. Aí me veio na cabeça a ditadura do judiciário, saindo das 4 linhas da Constituição. Um poder saindo das 4 linhas da Constituição, enquanto o legislativo e o executivo, né, perdem a força por causa dessa ditadura do judiciário. Aí eu fico pensando o seguinte, o que está por trás dessa ditadura do judiciário? Lê, eu vejo o seguinte, com o atual governo, né, assim, quando eu converso com as pessoas, assim, algumas estão muito desanimadas, algumas estão esperançosas, outras estão empolgadas. A gente vê assim, uma variedade de temperamentos diante de tudo aquilo que a gente está vendo. Tá? O primeiro ponto que eu gosto de destacar é o seguinte. Todas as vezes em que nós vamos fazer uma limpeza, vamos voltar para o nosso ambiente. Quando você vai fazer uma limpeza, e uma limpeza bem feita, o que você faz? Você põe tudo quanto é móvel para cima, você arrasta móveis do cantinho, você tira tapete, enfim, você faz um banzé na tua casa. Então, num primeiro momento, quando você olha, aquilo vai estar uma zona, vai estar uma bagunça.
E você fala, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo aqui? Casa vai estar de cabeça para baixo. Vai estar de cabeça para baixo. Veja bem, Alê, desde o momento da redemocratização no nosso país, o que nós observamos foi um cenário silencioso. A grosso modo. Lógico que a gente teve várias crises, etc., vários presidentes, mas o que nós observamos foi um cenário silencioso aonde se mantinha um padrão de governo e que estava tudo muito bem, obrigado. De repente, chega um presidente que se propõe a fazer uma revolução, né? No bom sentido, que se propõe a modificar as formas de se governar, que se propõe a verdadeiramente ouvir as pessoas, que se propõe a estar com as pessoas e que o pior, não tem ego. Porque se tem algo que no geral, o geral tem raiva do Bolsonaro, é porque ele não tem ego. Tá nos braços do povo, né? Não, Simples, e né? assim, batem, difamam, falam mal, e ele não tá nem aí. E isso me leva a um princípio bíblico, Alê. Você sabe que eu sou muito voltada para essas questões espirituais. Isso me leva a um princípio bíblico muito importante, que, se eu não me engano, acho que é Paulo, que ele diz assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer quando ele diz isso? Ele está dizendo o seguinte, você pode fazer o que você quiser contra mim, que não é para mim que você está fazendo. É para Cristo, porque Ele vive em mim. Então, se tem uma coisa que irrita muito, né, os nossos adversários, os adversários do presidente, é porque ele não tem ego. Porque podem fazer o que quiserem contra ele, que a mente dele é o quê? É o bem do Brasil, tá? Mas voltando ao nosso assunto, o que aconteceu? De repente chega um presidente que se propõe a modificar completamente as estruturas da forma de se governar esse país. O que vai acontecer? Um rebuliço. O que está acontecendo? Os móveis estão para cima. Só que está aparecendo coisa, Lê, de tudo quanto é lado. O Teatro das Tesouras foi desmascarado. Gente que nós acreditávamos que era do nosso lado, a gente viu que não é. Por que aconteceu isso? E é uma coisa engraçada que parece que a pessoa chega perto dele, se tiver má intenção, é revelado, né? É uma coisa absurda o que o Bolsonaro tem. Mas o que eu quero destacar é que qualquer transformação, Alê, ela vai gerar esse rebuliço. E muitas vezes para nós que estamos assim, de certa forma, distantes, que nós não temos um conhecimento amplo dos bastidores, muitas vezes é desanimador. Então, se você me perguntar o que está por trás de tudo isso, eu te diria, é uma grande transformação. E que nós estamos vivendo um contexto histórico, porque nós estamos vendo essa transformação ali. Nós estamos vendo. Então, nós somos privilegiados, a gente sofre. Opa, a gente sofre. Tem dia que, nossa, a gente vai dormir chateado, a gente vai dormir triste, a gente fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Só que nós temos que entender que nós estamos no meio da faxina. Nós estamos no meio, aonde está o quê? Incidindo a luz. Onde a gente pode enxergar o que está acontecendo. E que antigamente nós estávamos de olhos fechados, nós não tínhamos conhecimento. Então, só por esse fator, eu já diria para você que o governo Bolsonaro já cumpriu o seu papel. Só de nos esclarecer qual é os bastidores do poder. Para mim, ele já cumpriu o papel. Mas é lógico que ele não se resumiu a isso, né? Tudo aquilo que a gente tem observado no governo dele nos enche os olhos e nos alegra, tá? Poderia ser feito muito mais? Lógico que sim, mas não é uma tarefa fácil. Nós temos que ser longânimos. Nós temos que ser pacientes. A esquerda foi paciente, a esquerda é paciente. Nós temos que ser longânimos, nós temos que ter paciência. Insistentes. Saber que numa guerra você não vence todas as batalhas. Você vai vencer quando você vencer um conjunto de batalhas. Então, Alê, quando você me pergunta o que está por trás dessa interferência do judiciário
no poder executivo ou nos demais poderes, eu te diria o seguinte, é uma tentativa, então, de se manter, né, os moldes antigos de governo, freando, então, as ações do governo atual. Eles não querem, está claro aqui, ficou claro, eles não querem que o executivo continue avançando positivamente para as nossas pautas. Pauta Brasil, economia, infraestrutura, agronegócio, educação e etc. Exatamente. É isso. Teve um episódio muito sério dentro do Brasil e fora do Brasil, mas falando de dentro do Brasil. Lockdown. 4 meses de comércio fechado. 4 meses. Nós não estamos falando de um feriado, né? Eu sempre digo o seguinte, já é difícil para uma empresa fechar no azul, trabalhando o mês inteiro, então quer dizer, o comerciante ali, ele transpira sangue para poder fechar no azul. Imagina o comércio 4 meses fechado, foi o que aconteceu. Nós sabemos que esse estrago não foi só em relação à economia, né? Não foi só para o comerciante, ocasionou outras coisas, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso daí. Bom, é bem interessante essa pergunta, Lê. Do ponto de vista econômico, a gente, né, nós sabemos de algumas coisas. Mais de 700 mil empresas fechadas, né? Do ponto de vista social, aumento de 40% do número de suicídios, né? E o que acontece? Uma população amedrontada, uma população que foi completamente dominada, né, pelo medo, pelo pânico, né? O que nós observamos ali, covas abertas sendo mostrada na televisão, isso foi um absurdo sem tamanho, né? Absurdo. As pessoas, os idosos, as crianças completamente em pânico. Era o que nós observávamos. Eu observava pessoas dentro do elevador chorando quando outra pessoa ia entrar num elevador, tá? Então, assim, do ponto de vista emocional, psicológico, se nós conseguirmos reverter, né, os efeitos de toda essa política desastrosa de condução, vai levar décadas, se nós conseguirmos. Tá? Se nós conseguirmos reverter. Houve um episódio, né, uma pandemia de SARS-CoV-2 na China em 2002, tá? Onde 80% da população desenvolveu estresse pós-traumático após essa pandemia. Eles ficaram em um lockdown rigoroso também e essa população entrou, então, nesse quadro de estresse pós-traumático. Bom, Ale, o que acontece? O ser humano, ele é um ser sociável. Antropologicamente, nós temos a necessidade de estarmos em grupos. Por quê? Porque quando nós estamos em grupos, nós nos sentimos amparados e nós nos sentimos fortes. Então, lá o homem das cavernas, quando ele saía para caçar, ele saía em grupos. A mulher, né? As mulheres ficavam nas cavernas, os homens saíam em grupos e iam caçar. Por quê? Porque um protegia o outro, um vigiava, enfim, eles se ajudavam. A partir do momento em que eu entro numa situação, numa condição de lockdown, as pessoas elas começam a ficar isoladas. E a partir daí, o nosso cérebro, ele passa a entender, ele passa a entrar num mecanismo de solidão, o que é diferente de solitude. Solitude é quando eu estou sozinho, mas eu estou bem comigo mesmo, eu estou curtindo a minha companhia. A solidão não. A solidão é um sentimento de desamparo, de estar sozinho. A partir desse momento, o meu cérebro ele começa a entrar num mecanismo de estresse e ele passa a produzir substâncias que é chamado de estresse oxidativo. Em resumo, né, entre aspas, é como se o nosso cérebro fervesse, tá? Esse estresse oxidativo, Ale, ele predispõe a inúmeras doenças, infarto, AVC, Alzheimer, tá? Então, veja bem, Ale, eu estou entrando numa pandemia. Uma pandemia onde o meu sistema imunológico ele precisa estar forte para combater aquele vírus. Eu tiro essas pessoas do convívio. Eu coloco essas pessoas num sistema de solidão e eu passo a fornecer para essas pessoas episódios na televisão
de muito medo, muito pânico e muito estresse. Aquele indivíduo que já está se sentindo solitário e que já está adoecendo por conta da solidão, ele está predisposto a ficar doente. Você entende? Então, Ale, veja bem, nós fomos completamente na contramão do que deveria ser feito. Por quê? Eu estava num ambiente de doença onde eu deveria promover saúde para combater a doença e não favorecer a doença para combater a doença. E foi isso que nós fizemos. Nós tiramos essa população das academias, nós tiramos essa população do banho de sol, nós tiramos essa população de uma interação imunológica, porque existe uma interação imunológica quando nós estamos convivendo com pessoas. Essa limpeza exagerada de superfícies que foi feita, isso faz com que o nosso sistema imunológico enfraqueça. Eu não sei se você já ouviu o termo vacina da poeirinha. A poeirinha, ela estimula o nosso sistema imunológico. A partir do momento em que eu passo a limpar exageradamente as superfícies, em que eu passo a isolar as pessoas do convívio social, eu estou enfraquecendo o meu sistema imunológico. Então, aquele indivíduo... Outra coisa, o banho de sol. Vitamina D. Vitamina D. Nós temos a nossa principal célula de defesa, aquela soldadinha, aquela que está ali em sentinela para nos proteger, que é chamada de macrófago, ela passa por um processo de maturação. A vitamina D faz parte desse processo. Então, quer dizer, a partir do momento em que eu tiro essa população do sol, que eu tiro essa população do contato com o ar puro, eu estou enfraquecendo o meu sistema imunológico. Então, Ale, se você me perguntar o que nós favorecemos com o lockdown, nós favorecemos o adoecimento. O lockdown não protege da infecção. 80% dos internados em Nova York estavam em lockdown rigoroso. Internados. Como você disse há uns minutos atrás, tem método. Tem método. Tem método. O que governadores e prefeitos fizeram foi algo criminoso. Me vem na cabeça aquela senhora numa praça em Araraquara, apanhando da Polícia Nunca Civil. esqueci aquela cena Ela horrível. sozinha, tomando sol, sentadinha no banco da praça, veio a Polícia Civil, agrediu a senhora para que ela saísse de lá, quer dizer, não foi por favor, né? Seguraram, agrediram. Me lembra também ciclistas à beira do mar, no Rio de Janeiro, surfistas no Guarujá, policiais tirando gente de dentro do mar. Eu fiquei pensando, o sujeito ali no meio, o sujeito dentro do mar, sentado em cima da prancha de surf dele sozinho. Então, o que foi feito foi um negócio gritante. E assim, é tão importante tudo isso que nós estamos falando ali, porque veja bem, o vírus, você falou da questão da praia, do sol, do mar. O vírus, ele é um vírus que ele tem predileção pelo frio. Quando começou a pandemia no nosso país, nós estávamos no verão. Se não houvesse esse lockdown, o vírus ele tem um curso. O que eu faço, Ale? Quando eu prendo essa população, eu postergo essa pandemia. Eu postergo o ciclo desse vírus. E aí o que vai acontecer? Nós entramos no inverno. Quando chega no inverno, nós temos outros vírus circulando. Tá? Então, o que acontece? Quando chega no inverno, eu tenho vírus que são específicos do inverno. E aí, esses dois vírus, estou falando de dois, né, no mínimo, eles vão competir pela mesma célula. E o que acontece? Ocorre, então, um processo que é chamado de mixagem fenotípica, que é quando esses dois vírus entram numa mesma célula e trocam material genético. Então, o que eu faço com o vírus? Mutação. Então, a partir do momento em que eu tranco essas pessoas, postergo esse ciclo do vírus,
eu propicio com que haja o quê? Uma mutação desse vírus, porque ele vai postergar para o inverno, ele vai ao encontro de outros vírus que são específicos do inverno, e lá eles vão misturar suas informações genéticas. Eu promovo um vírus mais forte, tá? Então, Ale, tudo isso foi feito, todo esse processo, essa forma como foi conduzida, tá? Propiciou o quê? Que nós tivéssemos, então, uma população mais propensa a adoecer. Você me apresentou como pós-doutora, eu sou pesquisadora ali. A minha pesquisa de pós-doutorado, ela tratou especificamente da atividade física em promover saúde. Então, nós tiramos a população da possibilidade de fazer atividade física ali. A atividade física, ela é anti-inflamatória. A atividade física, ela funciona como uma vacina, ela modula o nosso sistema imunológico. Isso eu vi, eu comprovei. Nós temos marcação de linfócitos específicos para combater doenças quando eu faço atividade física. Tá? Então, assim, Tudo foi feito na contramão. Na contramão. Tudo na contramão. Então quer dizer, aqui na minha frente tem uma pós-doutora, uma pesquisadora. Está dizendo, vitamina D era importante. Não toma sol. Atividade física era importante. Não vai fazer atividade física. Ficar isolado não fazia bem, mas pediram para ficar isolados. Agora, é tudo uma coisa muito, muito gritante, né? Porque a hipocrisia é muito grande, né? Me vem essa palavra na cabeça. Enquanto ônibus e metrôs estavam lotados, né? Ônibus e metrôs lotados. Então, quer dizer, eles comandavam o que podia funcionar e o que não podia, né? E aí você pode até me perguntar, mas Cíntia, a população obedeceu. Por que a população obedeceu? Porque existe um fenômeno ali, psicológico. Foi feita uma lavagem cerebral da grande mídia, não foi? Mas não é só isso ali. Isso foi um ponto. É como eu falei para você, diariamente havia método para você colocar medo, incutir medo nas pessoas, né? Mas não é só isso. A população em si, quando você se move em massa, o indivíduo ele se sente aceito. Massa de manobra. Veja bem, Ale, você pode me perguntar, Cíntia, o que os nazistas fizeram foi algo horrível, foi absurdo, é inconcebível você pensar naquilo. Como esses soldados alemães, eles fizeram aquilo? Então, Ale, eu te destaco 2 pontos, tá? Primeiro, eles pegavam crianças jovens a partir dos 7 anos e levavam para locais estratégicos para treinar essas crianças. Eles tiravam essa criança do seio da família e levavam para locais, acampamentos para treinar essas crianças. E lá, o que eles faziam com essas crianças ali? Eles faziam assim, uma política de trazer, de confortar essa criança. Então, você é querido, você é amado por nós, você tem um propósito, você é um herói. Você está entendendo? Você enche a bola daquela criança, daquele jovem. E aí, o que acontece? Esse jovem, ele vai crescendo com aquela sensação de que ele é útil, de que ele tem um propósito. Volta naquela questão que eu expliquei para você, de que ele tem um propósito. Aí você pode falar, mas será que não havia ali jovens que se rebelavam contra aquelas atrocidades que estavam sendo feitas? Eu te diria que sim. Mas o que acontece? Como existe uma grande maioria que está se movendo naquela direção, a partir do momento em que ele se rebela contra aquele movimento, ele vai sofrer um processo de rejeição dos companheiros. E a partir do momento em que ele sofre esse processo de rejeição, é ativado no cérebro dele uma região específica que chama giro do cíngulo anterior dorsal, que promove dor física. Ale, o nosso cérebro, se você sofrer uma fratura no seu braço ou você for rejeitado, a dor é igual. O seu cérebro não distingue. Então, você pode falar, Cíntia, por que uma população inteira concordou em seguir regras absurdas? Por que uma população inteira viu uma senhora apanhar em praça pública e não se rebelou? Porque havia uma ação, um movimento em massa
E aqueles que se rebelavam eram cancelados, eram xingados, famílias deixaram de ter, brigaram, famílias. Eu conheço pessoas que os familiares se dissociaram. Também conheço. Entendeu? Por quê? Porque aqueles que se rebelam contra o sistema, contra aquela ação em massa, ele é rejeitado. E a rejeição gera dor física. Você entende? Então, por isso que eu falo, tem método. Todas as reações humanas, elas são estudadas. Então, nós vamos manipular um grupo de pessoas, uma massa mundial, porque o ser humano se comporta daquele jeito. Tudo que vem acontecendo tem método. Meus amigos, depois dessa aula aqui com a nossa amiga Cíntia Tóquio, eu vou pedir para ela passar uma mensagem final para vocês, por favor. Bom, queridos, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui. E para você que está nos assistindo nesse momento, eu queria deixar apenas uma mensagem. Existe o meu lema de vida é: a frequência é mais importante do que a intensidade. Então, o que nós vemos todos os dias é que a guerra ela é árdua, né? Vai ter dias que nós vamos dormir tristes e vamos acordar alegres. Mas o que importa, o que realmente vai nos conduzir para a vitória é nós nos mantermos firmes, nós nos mantermos esperançosos e nós nos mantermos fiéis aos nossos valores. E é isso que tem faltado. Mas a partir desse momento, a partir do momento em que nós começamos a destacar quais são os pontos que nós precisamos mudar, eu tenho certeza que o primeiro passo já está sendo dado. Eu quero te agradecer, né? Você vai voltar. Volta, né? Vai com voltar. certeza. Vai voltar. Até porque nós temos assunto. O que não falta é assunto, né? Hoje foi tão bom, né? Nós falamos da formação das crianças, da família, né? Pilar do conservadorismo, né? Foi tão bom conversar contigo, mas não fiquem tristes, a Cíntia vai voltar. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? O segundo episódio do ZaraCast. Eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, por estarem aqui em mais um episódio do ZaraCast, esse podcast da direita, dos conservadores. A participação de vocês é importantíssima. Mandem sugestões. A cada semana teremos novos convidados. Mandem sugestões, curtam, compartilhem. É muito importante, pessoal, principalmente ano de eleição, que nós estejamos juntos, dividindo ideias, aprendendo, compartilhando. Nós, conservadores de direita. Obrigado e um forte abraço para todos vocês.